Meu querido aluno, vamos fazer agora as questões de hidrocarbonetos. Vamos começar fazendo as questões de alcanos. O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que possuem apenas hidrogênio e carbono. Alcanos, o final ano, vale a pena lembrar que quando você tem um alcano, vou botar aqui alcano, quer dizer que você só tem ligação simples entre os carbonos. Lembre que o carbono é tetravalente, faz 4 ligações, tá? O alceno quer dizer, final eno, quer dizer que ele tem uma dupla entre carbonos. O alcino quer dizer que ele tem uma tripla, final ino, entre carbonos. E aí o dieno quer dizer que tem duas duplas, diino quer dizer que tem duas triplas e assim sucessivamente. O ciclano quer dizer que é cadeia fechada, cicleno quer dizer que é um alceno de cadeia fechada e o ciclino é uma cadeia fechada também com ligação tripla. Bacana? Então a gente vai agora aqui fazer a questão e falar o seguinte, vamos lá. Questão 1, o que ela fala? Questão da UEMA 2017, EAD, primeira fase. A gasolina é uma fração de hidrocarbonetos derivada do petróleo que entra em combustão com o motor de explosão interno do automóvel, liberando energia durante o seu percurso. Quando o índice de octanagem da gasolina é baixo, a potência do motor diminui, aumentando o consumo de combustível, o que gera maior poluição ambiental. O isoctano é o composto químico responsável pelo índice de octanagem da gasolina e sua forma estrutural está representada abaixo. Então aqui está a estrutura do isoctano. De acordo com as regras e a nomenclatura estabelecidas pela IUPAC, o nome oficial do isoctano é, primeiro, o isoctano é um alcano. Esse, André, como é que você sabe? Porque ele só tem ligação simples. E cada vérticezinho aqui é um carbono, beleza? Então a primeira coisa é descobrir o maior número de carbonos de sequência, porque é ela que vai estar lá a cadeia principal. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Da esquerda para a direita. Então eu já sei que a cadeia principal é essa aqui, ó. Essa aqui é a cadeia principal. Começa a contar da extremidade mais próxima, onde tiver os grupos substituintes. Ou seja, isso aqui são os grupos substituintes, que a gente pode chamar de radical. Beleza? Vou começar a contar da extremidade, logicamente, onde tem mais quantidade dele. Então, vou começar a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, primeiro eu indico onde é que estão os radicais. Eu tenho dois radicais metil, met é um carbono só, né? Então, eu tenho dois radicais metil no segundo carbono, então 2, 2. E observe que eu tenho um metil no quarto carbono, né? 1, 2, 3, 4. Tenho no segundo e no quarto. Como eu tenho 3 vezes repetido o mesmo radical, e é um radical com um carbono só, observe que todos têm um carbono só. Então eu tenho aqui um trimetil, e agora o nome da cadeia principal. 5 carbonos, pente, e o final, ano, porque ele é um alcano, só tem ligação simples entre os carbonos. Então tá aqui, ó, letra D, 2, 4, trimetil, pentano. Bacana? Ainda dentro do assunto de hidrocarbonetos, meu querido aluno, vamos fazer agora as questões sobre alcenos. Questão 1 do nosso material, o EMA 2014, primeira fase. O GLP, gás liquefeito de petróleo, também conhecido popularmente como gás de cozinha, é um combustível fóssil não renovável e pode se esgotar de um dia para o outro, caso não seja utilizado com planejamento e sem excesso. Ele é composto, dentre outros gases, o gás propano, C3H8, o butano, e pequenas quantidades de propeno e buteno. Esses compostos orgânicos são classificados como hidrocarbonetos, que apresentam semelhanças e diferenças entre si. Com base no tipo de ligação entre os carbonos e na classificação das cadeias carbônicas dos compostos acima, podemos afirmar que os compostos insaturados são propano e butano. Não, se teve final ano, quer dizer que ele é um alcano. E se ele é um alcano, ele só tem ligação simples
entre os átomos de carbono. Então a cadeia não é insaturada, tá? Os compostos insaturados é propeno e eteno. Eno quer dizer que ele é um alceno. E se ele é um alceno, ele tem ligação dupla. Então você vai lembrar, quando é que a cadeia é insaturada? Quando ela tem dupla ou tripla entre carbonos, beleza? Então tá certo, os compostos insaturados são o propeno e o buteno, porque eles fazem parte dos hidrocarbonetos alcenos, que são dupla ligação. E quando tem dupla, é classificado como cadeia insaturada. Questão também fácil. Meus alunos, vamos fazer agora as questões de funções orgânicas, fazendo primeiro identificação de função e grupos funcionais. Primeira questão do nosso material, uma questão da UEMA 2021, primeira fase. Bacana? Ácidos dicarboxílicos são compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura dois grupos funcionais carboxila. Em geral, sua nomenclatura oficial segue a mesma regra usada para nominar os ácidos monocarboxílicos, apenas com acréscimo do prefixo di em sua estrutura. Um exemplo é o ácido propanodioico, empregado nas indústrias eletrônicas, em solventes especiais e no tratamento de superfície metálica, substituindo cada um dos grupos carboxílicos. O exemplo dado acima por um grupo hidroxila, obtém-se um novo composto conhecido. Então vamos lá. Os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que têm o grupo carboxila. Esse, André, o que é o grupo carboxila? É a carbonila, que é o carbono com duplo oxigênio, ligado a um OH, que é a hidroxila. Isso faz o grupo carboxila. Então, por exemplo, se eu botar o hidrogênio aqui, só tem um carbono só. Então ele é um monocarboxílico. Isso aqui é o ácido metanóico, certo? Mete um carbono. Agora, se eu pegar, por exemplo, propanoico, propanodioico, observe que tem um di aqui, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3. E botar apenas na extremidade uma carboxila, eu vou completar aqui com hidrogênio, tá certo? H2. Isso aqui é o ácido propanoico, não dioico, porque eu não tenho duas hidroxilas. Agora, se eu tirar aqui na extremidade e colocar uma outra carboxila, aí tá certo. Eu, de um lado, eu tenho uma carboxila, do outro também tem uma carboxila. Eu tenho 3 carbonos na cadeia, faz o prefixo prop. Eu tenho um propano, é para indicar que só tem ligação simples entre os carbonos, né? Propanodi, quer dizer que tem 2 oico, 2 grupos funcionais, que é a carboxila. Aí na questão ele fala assim, substituindo cada um dos grupos carboxílicos, por exemplo, dado assim, ó, por um grupo só hidroxila, obtém-se um novo composto. Então se eu pegar aqui nesta cadeia e tirar o grupo carboxila e botar na extremidade um OH, eu acho que a ideia era mais ou menos essa, mas aí também não tem problema, né? Porque ele quer que eu tire os grupos, substituindo o grupo carboxila, por exemplo. Ah, tá. Então aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um OH, 2 na verdade, né? Ligado a um carbono saturado. E você pode dizer, ah, Sandra, eu tenho um álcool. Na verdade, você não está totalmente errado, porque o que caracteriza um álcool? OH, Sandra, eu aprendi que o OH é ligado a um carbono saturado. Beleza. Mas geralmente quando você tem um poliálcool, ou seja, aquela cadeia que tem mais de um OH, na cadeia a gente chama de glicol. Então tem aqui, seria um diácido, cetona, um aldeído, hidrocarboneto, não, seria um glicol. Então você já sabe, quando o cara é um poliálcool, ou seja, tem mais de uma hidroxila na cadeia, geralmente a gente chama de glicol. Bacana? Quarta questão do nosso material, o EMA 2011, segunda fase adaptada. Os estudos de laboratórios feitos com a capsaicina, componente aditivo dos pigmentos das pimentas chili, sugerem que ela pode causar perda de peso e diminuir o acúmulo de gordura, desencadeando algumas mudanças de proteínas benéficas ao corpo. O relatório, que poderia levar a novos tratamentos para a obesidade, aparece na publicação mensal
do Journal of Process Research da Sociedade Americana de Química. Você vê que o meu inglês é perfeito, né? Com base na estrutura da capsaicina descrita abaixo, identifique todos os grupos funcionais que eu tenho nela. Então eu tenho aqui, ó, primeiro, eu tenho nitrogênio ligado a carbonila. Lembre-se, cada vértice é um carbono, né, meu fera? Desenho geométrico da química orgânica não é um desenho geométrico, é uma cadeia carbônica, onde cada vértice é um carbono. Então aqui eu tenho uma nitrogênio ligada a carbonila, eu tenho uma amina, beleza? Eu tenho aqui também agora, ó, um oxigênio entre carbonos, tá vendo aqui, ó? Então esse cara é um éter, oxigênio entre carbonos, éter. E por último, eu tenho aqui, ó, 3 duplas, então isso aqui é um benzeno. Se isso aqui é um benzeno e tem um H ligado nele, então isso aqui é um fenol. Então quais são as 3 funções que eu tenho aqui, ó? Álcool, éter, cadê? Fenol, éter desculpa, não é amina não, tá bom? Peço desculpa, é amida. Amida. Beleza? A amina é o nitrogênio ligado a carbono, só radical, né? Aqui o carbono. A amida primária ligada a 1, a amida secundária ligada a 2 carbonos e a amida terciária ligada a 3. Isso aqui é uma amina. Já isso aqui, nitrogênio ligado a carbonila, é uma amida. Então, fenol, éter e amida. Letra C, a 4ª questão. Meu querido fera, voltamos agora para fazer as questões, ainda assunto de funções orgânicas, vamos fazer as funções nitrogenadas. Questão 1 do nosso material, questão da UEMA 2011, primeira fase. Os alimentos de origem vegetais produzidos sem agroquímicos industriais têm recebido uma maior procura, por estarem associados à ausência de pesticidas. Um modo eficiente de controlar o ataque das pragas sem o uso de inseticidas industrializados consiste na utilização do fundo de rolo diluído em água que é aspergido sobre plantas. Vou baixar um pouquinho aqui. E aí ele fala o seguinte, ó. A nicotina extraída das folhas secas das plantas, nicotina tabaco, é um dos princípios ativos desse inseticida natural representado pela fórmula. Então está aqui a fórmula. De acordo com essas informações, as afirmações corretas em relação a essa estrutura é: cada carbono sp3 é classificado como primário e secundário, enquanto as cadeias heterocíclicas contêm os grupos funcionais amina, imina e na fórmula simplificada da nicotina. Bom, chegamos aqui a um aprofundamento muito bacana para a gente fazer, que é o seguinte. Talvez você nunca tenha escutado essa função aqui, ó, imina. Nem a enamina e nem a imida. Eu vou fazer para você aqui agora. O que é uma função nitrogenada enamina, Sandrão? E o que é uma função imina? E o que é imina? Deixa eu apagar aqui. Enamina. Bacana. Imina. Imida, Sandrão. Então vamos lá. Enamina. A enamina é uma função que tem o nitrogênio ligado a um carbono e esse carbono tem uma dupla com outro carbono. Beleza? Ela é chamada de enamina. Então ele tem uma ligação simples com um carbono que tem uma dupla. Então esse carbono que tem a dupla, a gente já sabe que ele tem hibridação sp2 por ter uma dupla. Imina, Sandrão, o que é imina? A imina é muito parecida com a enamina, mas não confunda. A imina é aquela que tem o nitrogênio dupla com o carbono. Ele é chamado de imina. Então vamos lá. Enamina.
O nitrogênio tem ligação simples com o carbono que tem uma dupla, mas não é com o nitrogênio. E a imina é aquela que tem uma dupla diretamente com o carbono. E o que seria a imida, Sandrão? A imida seria o nitrogênio entre carbonilas. Nitrogênio entre carbonilas, ela é imida. Bacana? Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Olha, observe que eu tenho nitrogênio ligado a carbonos. Lembrando que cada vértice é um carbono. Esse carbono não tem dupla, né? Então esse cara aqui é uma amina, certo? Vamos lembrar que é o seguinte também, né? É o que você mais estuda, que é a amina e a amida. Qual é a diferença delas? A amina, ela tem o nitrogênio ligado a um carbono. E a amida tem o nitrogênio ligado a um carbono que tem uma dupla oxigênio, ou seja, carbonila. Quando tem dois, é uma amida. Então, presta atenção. Às vezes, você pode trocar isso aqui chamando ele de amina. Mas se a questão disser que é uma enamida, ela é a mais correta. Beleza? Então, vamos lá. Vamos letra A. Cada carbono sp3 é classificado como primário e secundário. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui outros carbonos, não tem? O carbono sp3 é aquele que só tem ligação simples entre os carbonos. Então, os carbonos sp3 são esses caras aqui. Esses caras aqui são todos sp2, porque todos têm dupla. Esse carbono não está ligado a nenhum carbono, mas ele é considerado primário. Esse cara está ligado a um carbono, primário. Esse cara também está ligado. Esse cara está ligado a 2, então ele é secundário. Esse cara também é secundário. Esse cara está ligado a 2 carbonos, secundário. Já esse carinha aqui, ele é terciário, está ligado a 3. Beleza? Todos os outros agora são secundários, com exceção desses dois aqui, que são primários. Ó, esse cara está ligado a um carbono. Ah, Sandra, mas tem dupla com ele, não interessa. Então esse cara aqui também é primário, está ligado a 1. Esse cara é terciário, está ligado a 3. Cada carbono sp3 é classificado como primário e secundário. Beleza. Ó. Eu tenho aqui, ó, carbono primário, que é sp3, porque tem ligação simples, e secundário, que também é sp3. Beleza? Lembre-se, quando o carbono só tem ligação simples, a hibridação dele é sp3. Então, esses dois aqui, ó, são hibridação do tipo sp3. Bacana? Enquanto as cadeias heterocíclicas, que é essa aqui, contém grupos funcionais, essa e essa aqui, né, do lado, são cadeias fechadas. Cadeias fechadas e com um heteroátomo aqui, ó. O que é heteroátomo, Sandro? Vamos lembrar. É um elemento químico que fica entre carbonos. Entre esse carbono e esse tem o nitrogênio. Entre esse e esse eu tenho o nitrogênio. Tem a função amina, tá certo? E esse grupo funcional aqui, ó. Nitrogênio com dupla diretamente com o carbono. Dupla diretamente. É a imina. Então, as duas cadeias fechadas, ela tem amina e tem imina. E cada carbono com hibridação sp3, que é esse e esse, já esses aqui são todos sp2, é classificado como primário e secundário. Sim, eu tenho carbonos primários e secundários com hibridação sp3 nessa cadeia. Então, letra A é a letra correta. Isso aqui é um aprofundamento bacana que Sandrão está fazendo para você. Enamina, o nitrogênio tem ligação simples com o carbono que tem uma dupla. Imina, o nitrogênio tem dupla diretamente com o carbono. Imida, o nitrogênio está entre carbonilas. Certo? Não confunda com amida. A amida só está ligada a uma carbonila. Tá? Agora, pode ser que a questão coloque uma enamina, mas não tenha na alternativa. Aí você marca a mina. Certo? Mas o mais correto é enamina. Questão número 3 do nosso material, ainda em funções organonitrogenadas, foi uma questão 2004 do vestibular de 60+, né? Fala o seguinte, as amidas são grupos
são um grupo de substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura carbonila, ligadas ao nitrogênio. Teoricamente, é como se o nitrogênio da amônia fosse substituído pelo grupo acila. Como ele está mostrando aqui, ó, nitrogênio ligado à carbonila, beleza? Aí ele fala o seguinte aqui: a maior parte das amidas é produzida em laboratório. Um exemplo é a penicilina, um importante antibiótico que apresenta a seguinte estrutura. Então está aqui a estrutura: nitrogênio 1, nitrogênio 2. A estrutura desse antibiótico apresenta duas amidas, a 1 e a 2, como ele falando aqui, ó, 1 e 2. Ao compará-las, é possível concluir que são aminas primárias, secundárias. Então vamos lá. Cada vértice é um carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vértice é um carbono. Aqui não apareceu hidrogênio, então é um carbono. Então vamos analisar esse cara aqui. Esse nitrogênio está ligado a 2 carbonos. Então ele é secundário. Já esse nitrogênio está ligado a uma carbonila, mas ele está ligado a 3 carbonos. Então ele é terciário. Então eu tenho aqui o que? Uma é secundária e a outra é terciária. Letra E, a terceira questão. Bacana? Não foi difícil, não. Questão número 7 do nosso material, ainda em funções orgânicas oxigenadas, 2011, segunda fase adaptada. A palmeira babaçu, Orbignia flavularias varsis, bastante difundida na flora maranhense, produz uma amêndoa com a composição típica de óleo com odor bastante agradável, que é muito parecido com a culinária maranhense. Esse óleo apresenta uma consistência diferenciada em relação aos demais óleos, devido encontrar-se na sua composição a predominância de tricilglicerídeos de cadeia relativamente curta, por isso adequado para fins cosméticos. Um dos componentes predominantes ao óleo de babaçu é o ácido palmítico. Sabendo que o ácido monocarboxílico saturado não ramificado apresenta 16 carbonos, qual a sua fórmula molecular e o seu nome? Então, olha só, ele é monocarboxílico, ou seja, só tem uma carboxílica. Ele é saturado, quer dizer que entre os 16 carbonos só tem ligação simples e ele não é ramificado. Então é como se você tivesse uma cadeia grandona assim, ó, com 16 carbonos. Só que você não precisa desenhar os 16. Presta atenção. Eu tenho um carbono da extremidade e eu tenho um carbono lá da outra extremidade. Esse carbono da extremidade é justamente onde está a carboxila, beleza? Presta atenção. Esse carbono tem uma ligação. Então faltam 3 hidrogênios, beleza? Esse cara já tem as 4. Então eu tenho um carbono aqui. Eu tenho outro carbono aqui que vai estar ligado a outro carbono. Então esse cara tem 2 hidrogênios. Até por conta da quantidade de ligações que o carbono faz. O carbono só faz 4 ligações. Então tá aqui as duas. Esse cara também só vai fazer 4 ligações. Se ele é saturado, quer dizer que entre os carbonos só tem ligação simples. Então daqui até aqui todos os carbonos são CH2. Então para ficar mais fácil para você contar, mas se você quiser escrever todos, pode também. Olha só, entre esse carbono e esse, existe vários grupos CH2. Quantos existem? É fácil, são quantos carbonos? 16. Um já está aqui, outro já está aqui, então só faltam 14. Essa é a estrutura simplificada para você, né? A não ser que você quisesse desenhar todos, também daria. E aí você consegue fazer a fórmula estrutural agora. Como, Sandrão? Olha só, quantos carbonos ele tem? 16. Beleza. Quantos hidrogênios ele tem? 14 vezes 2 dá 28. 28 com 3, 31. 31 com 1 daqui, 32. E quantos oxigênios? 2. Então eu já eliminava quantos aqui, ó? Já eliminava esse, está errado. Esse está errado que tem 30, esse está errado que tem 30. E sobrava um dos dois, só que não tem 4, tá errado. Então é letra A. E ele é um ácido hexadecanoico. Dec, 10 carbonos, hexa 6, quer dizer que dá os 16. Essa é a nomenclatura. Sandrão, faça de um jeito aí em que eu entenda mais fácil. Mais fácil eu faço agora, meu jovem, que é o seguinte. Vamos lá. Vou vir para cá, tá?
para você pegar esse raciocínio. Quantos carbonos o cara falou que tem? Tem 16. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na extremidade, se ele é um ácido carboxílico, então eu tenho um OH, beleza? Agora complete com hidrogênio. Aqui tem 3, né? Tem uma ligação, saturado, sem ramificações, não tem nada ramificando. Só tem ligação simples. Esse carbono tem quantas ligações? 2. Então, para 4 faltam 2. Esse carbono tem quantas ligações? 2. Então, aqui faltam 2. Se observar, todos esses carbonos faltam 2 hidrogênios. Beleza? Então, o raciocínio é com o Sandrão. Agora. Daqui, entre esse grupo H3C ou CH3 e a carboxila, existe quantos grupos CH2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Existem 14 grupos CH2. Então, simplificando isso aqui, eu posso escrever assim, ó. CH3, abre um parênteses, CH2, bota um 14 aqui, né? Porque o 14 está indicando que eu tenho 14 carbonos e 2 vezes 14, 28 hidrogênios, pode contar. E o grupo carboxila. Foi isso que eu fiz na questão. Bacana?